O Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia, é mais do que uma nação moderna no centro das atenções globais. De acordo com muitas interpretações teológicas respeitadas, suas origens, ascensão e papel profético estão profundamente enraizados na narrativa bíblica. Neste vídeo, exploraremos como a Pérsia aparece ao longo da Bíblia, desde os primeiros capítulos de Gênesis até as profecias complexas e frequentemente debatidas sobre o fim dos tempos. Nosso objetivo aqui não é fazer afirmações políticas ou promover especulações, mas sim percorrer o texto com respeito histórico e precisão bíblica, sempre fundamentado em uma abordagem equilibrada e contextual. Em Gênesis 10, frequentemente chamado de Tabela das Nações, encontramos a primeira menção ao povo que um dia formaria a antiga região conhecida como Pérsia. Após o dilúvio global, os descendentes de Noé repovoaram a terra. Entre eles estavam Elão, filho de Sem, e Madai, filho de Jafé. Esses dois nomes são considerados por muitos estudiosos como as raízes ancestrais dos Elamitas e dos Medos, civilizações antigas que habitavam o que hoje é o Irã. Elão se estabeleceu nas planícies do sul, perto do Golfo Pérsico, enquanto a linhagem de Madai se expandiu pelas regiões montanhosas do norte. Ao longo dos séculos, esses dois grupos desenvolveram identidades culturais distintas, mas mais tarde se uniriam no que os historiadores chamam de Império Medo-Persa, uma força importante tanto na história bíblica quanto na antiga. Em Gênesis 14, encontramos o primeiro conflito em larga escala envolvendo Elão. Uma coalizão de reis do leste, liderada por Quedorlaomer, rei de Elão, moveu-se para o oeste para conquistar e subjugar regiões de Canaã. Entre os cativos estava Ló, sobrinho do patriarca Abraão. A Bíblia relata que Abraão perseguiu os invasores com uma pequena força treinada, derrotou-os à noite e resgatou os cativos. Seja interpretada literalmente, simbolicamente ou teologicamente, a passagem transmite um tema bíblico recorrente, que o favor divino pode fortalecer até mesmo aqueles que dificilmente prevalecerão. É aqui que a história bíblica da Pérsia começa, não em oposição, mas em participação. Seu povo estava presente, seu nome era lembrado e seu papel se desenvolvia. E esse papel logo tomaria uma reviravolta extraordinária nos livros proféticos que viriam. Com o passar dos séculos, os descendentes de Elão e Madai cresceram em número e influência. Tribos independentes tornaram-se reinos organizados. Eventualmente, esses reinos evoluíram para um dos impérios mais importantes da história bíblica, a Pérsia. No entanto, o que é verdadeiramente notável é como a Bíblia não apenas relata a ascensão da Pérsia, ela prediz. Muito antes de se tornar uma potência dominante, os profetas hebreus já haviam falado sobre seu papel nos assuntos mundiais. De acordo com o livro de Isaías, escrito mais de um século antes do Império Persa atingir seu auge, Deus usaria a Pérsia, uma nação não israelita, como um instrumento escolhido para cumprir seus propósitos. Uma profecia, em particular, destaca-se com uma precisão impressionante. Em Isaías 44 e 45, um futuro rei persa não é apenas descrito, ele é chamado de Ciro. Essa profecia, amplamente discutida por estudiosos de diversas tradições religiosas, declara que Ciro agiria como um ungido de Deus, emitindo um decreto para reconstruir Jerusalém e restaurar o templo após o exílio babilônico. Na época em que Isaías escreveu essas palavras, a cidade de Jerusalém ainda estava de pé e o domínio da Babilônia ainda não havia começado. Mesmo assim, a profecia foi registrada, e mais tarde, de acordo com o livro de Esdras, cumpriu-se com uma precisão impressionante. Ciro, o Grande, fundador do Império Persa, derrotou a Babilônia e emitiu um decreto que permitiu ao povo judeu retornar à sua terra natal e reconstruir o que havia sido perdido. Ele até forneceu apoio para a reconstrução do templo. Este momento é um dos raros casos na história bíblica em que um governante estrangeiro é diretamente creditado como agente da restauração divina. E não foi por acaso. Daniel, outra figura proeminente que vivia no exílio, também receberá visões que apontavam para a ascensão da Pérsia. Por meio de sonhos e revelações angélicas, Daniel descreveu uma sequência de impérios, cada um desempenhando um papel no plano mais amplo de Deus. Um deles, representado simbolicamente como o peito e os braços de prata, é entendido por muitos como o Império Medo-Persa. É importante ressaltar que esses textos bíblicos não retratam a Pérsia como inerentemente boa ou má. Em vez disso, enfatizam como Deus pode usar qualquer nação, a qualquer momento, para cumprir um propósito específico, mesmo fora da comunidade da aliança. O papel histórico da Pérsia, portanto, não foi apenas militar ou político. Foi profético. A queda da Babilônia não foi apenas uma mudança geopolítica, foi o cumprimento de visões proféticas em camadas, proferidas gerações antes. Entre aqueles que a previram estava Daniel, um exilado judeu levado ainda adolescente durante o cerco de Jerusalém pela Babilônia. Enquanto vivia no mesmo palácio que havia destruído sua terra natal, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus, e, por isso, foi-lhe confiado algumas das visões mais profundas de toda a Escritura. Não eram sonhos comuns, eles revelavam a ascensão e a queda de impérios e como cada um se encaixava em um cronograma divino. Uma das visões mais famosas de Daniel veio através da interpretação de um sonho que havia perturbado profundamente o rei Nabucodonosor da Babilônia. Nele, o rei viu uma estátua imponente feita de diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. De acordo com a interpretação de Daniel, cada material representava um império mundial. Babilônia era a cabeça de ouro, mas não duraria para sempre. Depois dela, um segundo reino surgiria, representado pelo peito e pelos braços de prata. Estudiosos e teólogos ao longo dos séculos identificaram amplamente este como o reino duplo da Média e da Pérsia, duas potências unidas em propósito, mas desiguais em domínio, com a Pérsia, em última análise, liderando. Mas a comunicação de Deus não parou por aí.
Em outra visão, Daniel viu um urso feroz, erguido de um lado, segurando 3 costelas na boca, uma imagem impressionante interpretada por muitos como símbolo da eventual conquista da Lídia, Babilônia e Egito pelo Império Persa. Novamente, o simbolismo não se alinhava com previsões vagas, mas com eventos que os historiadores concordam ter ocorrido durante as campanhas de Ciro, o Grande. Talvez o momento mais dramático tenha ocorrido na mesma noite da queda da Babilônia. De acordo com o relato bíblico em Daniel 5, o rei Belsazar ofereceu um banquete usando vasos sagrados retirados do templo de Jerusalém. Durante a celebração, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede, um evento que chocou toda a corte. Daniel foi convocado para interpretar a mensagem. Deus contou os dias do teu reino e o pôs fim. Naquela mesma noite, o exército persa, liderado por Ciro, entrou na Babilônia sem resistência. O rio Eufrates havia sido desviado, os portões deixados abertos. O império caiu sem uma batalha tradicional, exatamente como as escrituras haviam predito. É importante ressaltar que o tom desses textos não glorifica a destruição, nem nossas reflexões deveriam fazê-lo. Em vez disso, eles destacam a imprevisibilidade da história e a soberania que muitos crentes veem por trás dela. A Pérsia, outrora um povo distante descendente de Elão e Madai, tornou-se o agente por meio do qual um povo deslocado retornaria para casa, não pela força, mas por decreto. Muito tempo depois de Ciro ter aberto os portões para o retorno dos exilados, muitos judeus permaneceram espalhados por todo o Império Persa. Entre eles estava uma jovem órfã chamada Adassa, que vivia na capital, Susa, nas profundezas da região outrora chamada Elão. Sua história, registrada no livro de Ester, não é apenas um conto de favor real, é um ponto de virada na história bíblica que se desenrola no próprio coração da Pérsia e revela como a graça invisível pode operar nos corredores do poder. Quando o rei Xerxes, conhecido na Bíblia como Assuero, demitiu sua rainha, iniciou-se uma busca real por sua substituta. Adassa, cujo nome persa se tornou Ester, estava entre as jovens trazidas ao palácio. Ela manteve sua identidade judia em segredo, sob os conselhos de seu primo Mordecai, que a criou desde a infância. O que se desenrolou foi uma história de coragem, silêncio e providência, tudo se passando em uma terra que outrora destruíra Jerusalém, mas agora abrigava uma rainha judia. O que torna essa narrativa especialmente poderosa é o que ela não inclui. O nome de Deus nunca é mencionado diretamente em todo o livro de Ester. No entanto, sua presença é inconfundível. Quando Amã, um oficial de alta patente, conspirou para aniquilar a população judaica em todo o império, Ester se viu em uma encruzilhada. Falar abertamente era arriscar a vida. Mas as palavras de Mordecai ressoaram na história. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino. Ela entrou na sala do trono sem ser convidada, um ato punível com a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ele o fez. Sua ousadia desencadeou a reversão do decreto, salvando milhares. Não por meio de guerra, nem por sinais sobrenaturais, mas por meio de timing estratégico, bravura e fé. Este episódio é significativo por vários motivos. Ele destaca a Pérsia não como um império sem rosto, mas como um palco onde os propósitos divinos se desdobram, mesmo por meio de sistemas imperfeitos e líderes falhos. Ele nos lembra que a providência pode agir silenciosamente, mas nunca acidentalmente. E aprofunda o retrato bíblico da Pérsia, mostrando que seu papel não era meramente de julgamento ou conquista, mas também de proteção e redenção. Ao contar esta história hoje, é importante abordá-la com cuidado histórico e respeito teológico. O livro de Ester não difama nações, ele eleva a capacidade humana de agir com coragem diante da injustiça. A Pérsia, sob essa luz, torna-se mais do que um pano de fundo, torna-se parte de um ritmo redentor que ecoa por toda a escritura. Séculos se passaram. Impérios mudaram. Os holofotes políticos da Pérsia diminuíram e o mundo romano assumiu o centro do palco. Mas justamente quando o antigo império parecia ausente do grande palco da história, o Evangelho de Mateus registra um retorno misterioso, sutil, mas profundamente simbólico. No próprio nascimento de Jesus, homens do Oriente apareceram em Jerusalém, fazendo uma pergunta que perturbaria uma cidade inteira. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses visitantes são chamados em grego de magoi, traduzido como sábios ou magos. Embora a Bíblia não declare explicitamente sua nacionalidade, muitos historiadores e estudiosos acreditam que eles vieram de regiões outrora governadas pelo antigo Império Persa, talvez até mesmo das classes sacerdotais ou acadêmicas que preservaram o conhecimento antigo, incluindo os escritos de Daniel. Daniel, como vimos, serviu nas cortes da Babilônia e da Pérsia. Suas visões incluíam linhas do tempo incrivelmente específicas sobre a vinda do ungido, Daniel 9, levando alguns estudiosos a sugerir que esses magos podem ter seguido antigas profecias transmitidas por gerações de sábios orientais. A estrela que eles viram não era apenas um sinal celestial, era, para eles, uma confirmação. O ápice de profecias há muito preservadas, estudo astronômico e expectativa espiritual. E sua resposta não foi política. Foi adoração. Eles não vieram como conquistadores, nem como emissários do império. Vieram trazendo presentes, ouro, incenso e mirra, cada um carregado de simbolismo. Vieram em silêncio, reverentemente, atravessando grandes distâncias não em busca de poder, mas de presença. Eles reconheceram um recém-nascido em um lugar humilde como alguém maior do que qualquer trono terreno. Nesse momento, a Pérsia, ou pelo menos os ecos de seu legado espiritual, encontrava-se mais uma vez em um ponto de virada na história bíblica. Das cortes de Daniel ao estábulo em Belém, um fio condutor foi preservado. Uma história que começou com antigos reis e impérios agora ressurgia com um novo tipo de rei, um que não nasceu para dominar, mas para redimir. Contada com cuidado e humildade, esta história nos lembra que a fé, a sabedoria e a esperança podem viajar através de gerações e fronteiras, e que mesmo impérios há muito ultrapassados ainda podem carregar luz quando se lembram de onde procurar. Ao adentrarmos as páginas de Ezequiel 38, encontramos uma das visões proféticas mais debatidas e cuidadosamente estudadas de toda a Bíblia, uma visão envolvendo uma futura coalizão de nações que se levantará contra Israel no que muitos interpretam como os capítulos finais da história humana. Entre as nações listadas nessa aliança simbólica, um nome se destaca
claramente: Pérsia. É importante abordar esta passagem com equilíbrio e responsabilidade. A profecia bíblica, especialmente quando relacionada a nações modernas, nunca deve ser usada para atingir, generalizar ou acusar qualquer grupo de pessoas. O foco aqui é a reflexão teológica, não a especulação política. De acordo com a visão em Ezequiel 38, um líder chamado Gog, da terra de Magog, unirá várias nações para lançar um ataque contra Israel nos últimos dias. O texto menciona várias regiões: Meseque, Tubal, Gomer e Togarma, frequentemente associadas por estudiosos a partes da atual Turquia e do Cáucaso, juntamente com Cush, ligada a partes da África, Put, possivelmente norte da África, e Pérsia. O significado exato disso é uma questão de interpretação. Alguns o veem como literal, outros como simbólico, e muitos reconhecem dimensões históricas e espirituais. O que é consistente, no entanto, é a mensagem: essa coalizão se erguerá com confiança, como uma tempestade, diz o texto, mas não terá sucesso. Não por causa de um contra-ataque militar, mas por causa de um ato direto de intervenção divina. Ezequiel descreve uma resposta avassaladora: terremotos, confusão entre os exércitos invasores, chuva torrencial, granizo e até fogo do céu. A imagem é apocalíptica, não para inspirar medo, mas reverência. E por meio dela, Deus declara que seu nome será conhecido entre as nações. Novamente, é essencial esclarecer: o texto fala de eventos futuros de um ponto de vista profético. Não atribui culpa a indivíduos ou comunidades modernas. Nem implica que qualquer nação atual esteja além da redenção. A passagem faz parte de uma narrativa bíblica mais ampla que enfatiza repetidamente tanto o julgamento quanto a restauração. Se a Pérsia, ou o que ela representava no mundo bíblico, desempenha um papel nessa visão, ele o faz como parte de um tema maior presente em todas as Escrituras. Nações podem se levantar contra os propósitos de Deus, mas o resultado final está sempre em suas mãos. E mesmo nas cenas proféticas mais sombrias, há traços de misericórdia ainda por vir. Justamente quando parece que o papel da Pérsia na profecia bíblica se conclui em julgamento, uma passagem silenciosa, porém poderosa, emerge, sobre a qual poucos falam, mas que possui profundo significado. Ela não se encontra nas visões dramáticas de Ezequiel ou Daniel, mas sim inserida nas palavras do profeta Jeremias, em uma seção frequentemente esquecida. Em Jeremias 49, 34-39, uma profecia é dada especificamente a respeito de Elão, o antigo território localizado no que hoje é o sudoeste do Irã. A mensagem começa com julgamento: quebrarei o arco de Elão, o sustentáculo do seu poder. É uma declaração clara de derrota militar e perda de influência. Mas a passagem não termina aí. Após as palavras de disciplina, vem uma promessa, sutil, mas profundamente redentora. Nos últimos dias, porém, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Essa dupla profecia, julgamento seguido de restauração, reflete um padrão recorrente nas Escrituras. As nações são responsabilizadas, sim, mas não são descartadas. Há espaço para retorno. Há espaço para cura. O que torna essa passagem extraordinária é que Elão é a única nação em toda a lista de julgamentos de Jeremias 49 que recebe uma promessa final de restauração. Egito, Moabe, Amon, Edom, todos são avisados, mas Elão recebe um vislumbre de esperança futura. Por quê? O texto não diz diretamente. Mas se recuarmos e observarmos a jornada de Elão, desde seu início violento em Gênesis, passando pela ascensão da Pérsia, os decretos de Ciro, a coragem de Esther e até mesmo a visita dos sábios, um padrão emerge. Elão sempre esteve na tensão entre o confronto e a redenção. Ela tem sido tanto agressora quanto aliada, ameaça e instrumento de libertação. Portanto, quando Jeremias fala de uma restauração futura, não se trata apenas de uma restauração política. Pode também simbolizar algo maior: a ideia de que nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma história está perdida demais para retornar. O mesmo Deus que julga com justiça também restaura com compaixão. E essa restauração não é apenas poética. Em Zacarias 14, encontramos outra visão impressionante. Após a grande batalha em torno de Jerusalém, as nações sobreviventes, mesmo aquelas que antes se opunham a Israel, são descritas retornando ano após ano para adorar o Senhor e celebrar a festa dos tabernáculos. Poderia Elão, Pérsia, estar entre elas? É uma possibilidade que muitos estudiosos consideram com cautelosa reverência. Não porque possamos rastreá-la com certeza, mas porque as Escrituras deixam a porta aberta. Um império que outrora destruiu Jerusalém tornou-se aquele que a reconstruiu. Um povo antes visto como distante foi o primeiro a reconhecer o Messias. Uma região antes destinada ao julgamento agora carrega a promessa de restauração. Contada com humildade, esta não é uma história sobre o destino de uma nação. É um espelho da própria humanidade, de queda, consequências e a possibilidade de retorno. Das primeiras páginas de Gênesis às sombras finais de Apocalipse, a Pérsia, hoje conhecida como Irã, se destaca como uma das poucas nações cuja história se desenrola da criação ao ápice. Não por meio de mitos ou especulações, mas por meio de uma jornada bíblica em camadas que revela algo muito mais profundo do que a política: o ritmo da soberania divina ao longo do tempo. Começa com os filhos de Noé, Elão e Madai, antigos patriarcas do Planalto iraniano. Seus descendentes se tornam guerreiros, reis, visionários e, às vezes, instrumentos de julgamento. Em Gênesis, Elão é um poder no campo de batalha. Nos profetas, a Pérsia se torna a ferramenta por meio da qual Jerusalém é reconstruída. E nos evangelhos, o Oriente, talvez a Pérsia novamente, oferece as primeiras testemunhas humanas da chegada do Messias. Ouro, incenso, mirra, honra à distância. Mas a história não se limita à honra. Ela se transforma em conflito. Na visão de Ezequiel, a Pérsia não aparece como a redentora, mas como parte de uma coalizão que se levanta contra Israel nos últimos dias, um lembrete de que nenhuma nação está presa a um único papel para sempre. Ao longo da história, os poderes mudam, os corações mudam, os alinhamentos se transformam. A Pérsia de Daniel não é a Pérsia de Ezequiel. No entanto, mesmo esta profecia mais sombria não é o fim. Porque, escondido na literatura profética, há um fio condutor, uma promessa a Elão. Deus diz: nos últimos dias, restaurarei.
Essa palavra, restaurar, tem peso. Significa cura. Significa retorno. Significa que a nação que outrora conquistou Jerusalém e mais tarde ajudou a reconstruí-la, a nação que acolheu Esther em seu palácio e possivelmente enviou sábios para encontrar o Cristo, não está descartada no plano divino. Ela é lembrada. Esta não é uma história de condenação. É uma história de ciclos, criação, queda, julgamento e redenção. Um ritmo bíblico visto repetidamente não apenas em nações, mas também em pessoas. Portanto, quando olhamos para as manchetes de hoje e vemos tensão na região da antiga Pérsia, é sábio evitar conclusões precipitadas. As escrituras oferecem símbolos, não manchetes. Visões, não previsões. E, acima de tudo, elas oferecem esperança, mesmo quando o mundo parece caminhar para uma colisão. A Bíblia nunca retrata Deus abandonando nações. Pelo contrário, ele as chama, ele as adverte. E às vezes, como no caso de Elão, ele promete que mesmo depois dos dias mais sombrios, haverá um retorno. A história da Pérsia, portanto, não é apenas sobre um império. É sobre a possibilidade de transformação. Sobre como aqueles que antes eram usados para julgamento podem um dia ser vasos de paz. E como a história, mesmo em seus momentos mais turbulentos, ainda caminha para uma restauração que nenhum olho viu completamente. Quando se trata de profecia bíblica, especialmente aquelas que parecem ecoar em nosso cenário geopolítico atual, há uma coisa que nunca devemos perder de vista: discernimento. É tentador, e às vezes até emocionalmente satisfatório, tirar conclusões precipitadas e dramáticas. Apontar para um mapa, ler uma manchete e declarar: é isso. A profecia está se desenrolando. Mas as escrituras não permitem esse tipo de simplificação. A profecia não é um quebra-cabeça que resolvemos com notícias. É uma linguagem divina que exige humildade, reverência e paciência. Os nomes listados em Ezequiel 38, Pérsia, Gomer, Magog, Cuxi, são frequentemente estudados na tentativa de relacionar regiões antigas com países modernos. Mas mesmo entre os estudiosos bíblicos mais respeitados, não há um consenso universal. Esses nomes descrevem territórios antigos que se deslocaram ao longo dos séculos. Seus equivalentes modernos são debatidos, não confirmados. E a teologia responsável reconhece essa complexidade. É por isso que é tão importante, especialmente em uma era online de informações instantâneas, evitar tratar a profecia como uma previsão, ou pior, como munição. A profecia bíblica nunca teve a intenção de estigmatizar nações, culturas ou povos. Seu objetivo é a transformação, não a condenação. Seu objetivo é revelar o propósito divino, não desencadear divisão. De fato, as escrituras frequentemente escondem suas maiores revelações por trás de paradoxos. A mesma Pérsia que se levanta contra Jerusalém em Ezequiel é também usada para reconstruí-la em Esdras. O mesmo Elão que recebe o julgamento em Jeremias também recebe a promessa de restauração. Isso não é contradição, é o ritmo da graça e da justiça trabalhando juntas. Então, como devemos abordar textos como esses? Começamos com cautela, com contexto, com a recusa de fazer afirmações que a própria escritura não faz claramente. E, acima de tudo, falamos com respeito, pela palavra, pelo mundo e por cada pessoa criada à imagem de Deus, independentemente de sua nacionalidade. Isso não significa que ignoramos a profecia. Muito pelo contrário. Significa que a tratamos com o peso que ela merece. Não como uma ferramenta para o medo, mas como um chamado para permanecer espiritualmente desperto, para reconhecer os sinais sem presunção e para andar com sabedoria, não com alarme. Porque no momento em que transformamos a profecia em sensacionalismo, paramos de honrar o Deus que a escreveu. Vivemos em uma época marcada por turbulência, tensões globais, realinhamentos políticos, mudanças culturais. E, compreensivelmente, muitas pessoas se perguntam: é só isso? Estamos vendo a profecia se desenrolar diante de nossos olhos? É uma pergunta poderosa e perigosa, se não for abordada com discernimento. Porque a linha entre consciência e suposição é tênue. E a diferença entre revelação e especulação é a diferença entre verdade e confusão. A Bíblia nunca nos encoraja a perseguir o medo ou previsões cronológicas. O que ela nos convida a fazer é vigiar, a permanecer espiritualmente atentos. Não a entrar em pânico, não a atribuir papéis proféticos às manchetes, mas a desenvolver sabedoria em tempos de incerteza. O próprio Jesus alertou em Mateus 24 que guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes viriam, mas que essas eram dores de parto, não a conclusão. São sinais, não declarações finais. E embora muitos desses sinais ecoem o que vemos hoje, as escrituras nos alertam a não tirar conclusões absolutas de eventos isolados. Então, onde estamos agora? Estamos em um momento de convergência. Uma época em que regiões antigas como a Pérsia, outrora proeminentes nas narrativas bíblicas, voltam a ser centrais nos assuntos globais. Mas isso não significa que as profecias estejam se cumprindo de forma automática ou visível. As escrituras são multifacetadas. Seus cumprimentos frequentemente ocorrem em ciclos, parciais, simbólicos e finais. Às vezes, eles se repetem. Às vezes, se estendem por gerações. Nosso papel não é rotular os eventos mundiais como cumprimento final de versículos específicos, é permanecer alinhados com os propósitos de Deus, independentemente da época. Preparar nossos corações com arrependimento, verdade e obediência, não com pânico ou conspiração. Devemos também nos proteger da tentação do sensacionalismo profético, a tendência de transformar cada evento em uma manchete apocalíptica. Porque, quando fazemos isso, corremos o risco de reduzir verdades sagradas a ruído. E mais do que nunca, o que o mundo precisa não é de ruído, é de clareza, paz, base espiritual.
Então, quando vemos conflitos no Oriente Médio, ou alianças em mudança, ou instabilidade global, podemos reconhecer a seriedade dos nossos tempos, sem forçar uma narrativa que a Bíblia não escreveu. A Escritura é uma palavra viva. Ela fala na hora certa, mas nunca exige que fiquemos obcecados em decodificar o momento. Ela nos pede para sermos fiéis em todos os momentos. Os sinais podem ser perturbadores, mas nossa postura deve permanecer firme. Se há um tema que ecoa de Gênesis a Apocalipse, é este: profecia não é fatalismo. A Bíblia nunca apresenta o julgamento futuro como uma armadilha da qual não há escapatória. Em vez disso, repetidamente, ela oferece algo radicalmente esperançoso: a possibilidade de mudança, o poder do arrependimento, a chance de retornar. Vemos isso em Nínive, a capital do Império Assírio, uma cidade tão violenta e opressiva que Jonas nem quis avisá-los. No entanto, quando ouviram a mensagem profética, arrependeram-se, desde o rei até o gado. E o que Deus fez? Ele cedeu. Uma nação marcada para o julgamento recebeu misericórdia. Esse mesmo princípio se aplica a todas as Escrituras. Seja no Egito, na Babilônia, em Edom ou em Elão, a profecia pode declarar o que é merecido, mas o arrependimento convida ao que é imerecido. Essa é a essência da justiça bíblica, não a destruição, mas a redenção. Essa verdade importa especialmente quando se fala de nações como a Pérsia, atual Irã, que aparecem nas profecias do fim dos tempos. Embora algumas interpretações sugiram que ela desempenha um papel em conflitos futuros, a Bíblia nunca diz que esse papel é permanente. Não é uma sentença, é um aviso. E avisos, nas Escrituras, são convites. Eles são a maneira de Deus dizer: não precisa terminar assim. A profecia em Jeremias 49 prova isso. Depois de declarar que a força de Elão seria quebrada, o Senhor acrescenta: nos últimos dias, porém, restaurarei a sorte de Elão. Isso não é condenação, é graça. Mesmo em Zacarias 14, após a batalha culminante em que muitas nações se levantam contra Jerusalém, a visão termina com essas mesmas nações vindo adorar a Deus ano após ano. Não como inimigos conquistados, mas como participantes restaurados. E aqui está o mais profundo: o arrependimento não é oferecido apenas às nações, é oferecido aos indivíduos. A história pode ser moldada por impérios, mas a eternidade é moldada pelos corações. Não importa onde alguém nasce, qual é sua origem ou o que seus líderes fazem, Deus olha para a alma, para suas escolhas, sua rendição. Portanto, não, as nações não são condenadas pela profecia. O futuro não está escrito em pedra. Está escrito em palavras vivas, capazes de serem respondidas, suavizadas, remodeladas. Não pela força, mas pela fé. E em um mundo frequentemente obcecado pelo colapso, a Bíblia silenciosamente oferece um caminho melhor: retornar e ser restaurado. Após traçar a jornada da Pérsia através das Escrituras, das planícies de Gênesis às profecias de Ezequiel, da restauração sob Ciro à visita dos magos, chegamos a uma verdade mais profunda. Uma que se refere menos a cronogramas e mais à condição do coração. A profecia nunca teve a intenção de nos tornar arrogantes ou medrosos. Ela foi criada para nos preparar. Não se trata de saber datas exatas ou rotular eventos mundiais com certeza. Trata-se de caminhar com discernimento, com reverência e, acima de tudo, com humildade. É isso que diferencia aqueles que realmente entendem o espírito da profecia. Eles não a usam para dividir ou condenar, eles permitem que ela amoleça seus corações. A história da Pérsia é cheia de tensão. É tanto a espada que atingiu a Babilônia quanto a mão que ajudou a reconstruir Jerusalém. É a terra da coragem de Esther e, mais tarde, parte da coalizão na visão de Ezequiel. Mas, apesar de tudo isso, uma coisa é constante: a disposição de Deus em redimir. Mesmo quando uma nação parece caminhar para o conflito, ele deixa espaço para a restauração. Mesmo quando a curva se inclina para o julgamento, ainda há uma promessa à espera: eu restaurarei Elão. Isso não é apenas história, é um padrão. E fala a todos nós hoje. Nenhuma nação está perdida demais. Nenhuma pessoa está distante demais. A própria terra que antes era uma ameaça mais tarde carregou a luz que anunciou o nascimento do Messias. Então, o que podemos tirar disso? Essa profecia nunca deve nos levar ao orgulho ou ao pânico, mas à preparação e à oração. Essa agitação global não é um sinal para especular, mas um chamado para buscar a Deus com maior sinceridade. Que, no fim das contas, a história da profecia não é sobre destruição, é sobre decisão. Como respondemos? Como nos realinhamos? Como retornamos? Ainda há uma peça final nessa jornada, uma mensagem que une tudo, não apenas historicamente, mas espiritualmente. Uma verdade que revela a verdade central por trás de todo o caos, de todos os símbolos, de todo o abalo. E naquele momento final, tudo se torna claro. Depois que todos os reinos ascendem e caem, depois que impérios se chocam, alianças mudam e nações se encontram escritas em pergaminhos antigos. Depois dos julgamentos, das advertências, das promessas e das restaurações, há uma verdade que permanece, inabalável pelo tempo, pela política ou pela guerra. Toda profecia nas Escrituras, em última análise, aponta para uma coisa, ou melhor, para uma pessoa. Não para uma nação, não para uma coalizão, não para uma agenda política, mas para um rei, um Messias que veio uma vez em humildade e que retornará em glória. A história da Pérsia, Elão, Gog, Magog, eles não são os personagens principais. São peças em um tabuleiro que nos leva à peça central da história, Jesus Cristo. É por isso que os sábios viajaram do Oriente. É por isso que Daniel chorou por visões que não compreendia completamente. É por isso que Ezequiel viu fogo e Jeremias ouviu sussurros de restauração. Porque no cerne de cada visão, cada linha do tempo, cada símbolo, está um chamado para reconhecer o verdadeiro rei. Não aquele coroado por homens, mas aquele coroado com espinhos, e, mais tarde, com glória.
As profecias não foram escritas para nos assustar. Elas foram escritas para nos despertar, para nos lembrar que esta vida não é aleatória, que a história não está apenas se desenrolando, ela está sendo direcionada. E agora mesmo, você e eu estamos vivendo nas páginas que precedem o capítulo final. Um capítulo que já foi escrito, onde os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Senhor. E ele reinará, não por um tempo, mas para sempre. Portanto, a verdadeira questão não é apenas qual papel as nações desempenharão. A verdadeira questão é, qual papel você desempenhará? Você será pego no barulho da especulação, ou fundamentado na verdade da redenção? Você vai perseguir teorias, ou buscar aquele que tem o futuro em suas mãos? Porque a profecia não é um enigma para decifrar. É uma voz chamando você para casa.